Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje teremos mais um caso de EQM, ou também conhecida como experiência de quase morte. No caso de hoje, uma pessoa fica entre a vida e a morte, sai do seu corpo, e entre as muitas coisas magníficas que acontecem, ela tem a decisão de voltar para a vida ou de ficar por lá. E essa pessoa então se questiona, mas espera aí, eu tenho 30 anos, já realizei tudo o que eu queria realizar, por que eu vou ficar aqui? Mas mesmo assim ela fica em dúvida e nós teremos algumas reviravoltas nesse caso e um final surpreendente em vários aspectos. Então, convido você a ficar até o final porque esse caso aqui é diferente realmente, vale muito a pena. Agora, se você se interessa por temas como a própria experiência de quase morte, fenômenos transcendentes e assuntos ligados à evolução da consciência, então se inscreva aqui no canal porque aqui tem muito conteúdo relevante sobre essas temáticas que podem agregar muito na tua vida e na tua evolução pessoal. Se tiver interesse também ao lado do botão de se inscrever, tem o botão de seja membro, onde temos lives exclusivas para, além de vídeos, né? Que são apenas para membros, também temos lives aí uma vez por mês para te ensinar a sair do corpo, assim como no EQM, mas sem risco de vida, sem nenhum problema que pode te causar. Inclusive vai ter ser liberado aqui para os membros recentemente agora um mini curso, chama de mini curso, mas é como superar o vício pela pornografia, que não é só em relação a homens. Mulheres têm cada vez mais esse tipo de problema e esse vídeo não dá para colocar abertamente aqui porque o canal seria penalizado. Mas se você tem esse problema ou conhece alguém, vale muito a pena aí, né? Dica, né? Informação nova aqui para vocês. Então, no caso de hoje, vamos passar aqui, aconteceu com o Dr. Bell no ano de 2004, lá em né, ele é de Hong Kong, mas o caso aconteceu na Nova Zelândia, tá bem? E o motivo foi um acidente de avião, ou melhor dizendo, um acidente de um planador. Então, um caso interessantíssimo. E o Dr. Bell, então, começa seu relato de EQM da seguinte maneira. Em 11 minutos, viajei além da morte e retornei. Um acidente aéreo fatal me trouxe uma experiência de quase morte, quando minha alma saiu do meu corpo físico e voltou ao ventre da natureza. Fui totalmente abraçado pelo amor incondicional da natureza. Era uma sensação familiar, como se fosse ali que o círculo da vida começava e terminava. Em 3 de novembro de 2004, cheguei a Durari, uma cidade rural perto de Auckland, no norte da Nova Zelândia. Eu vim para fazer um programa avançado de treinamento de planador cross-country. Ao contrário de um avião, um planador não possui motor e depende das correntes de ar ascendentes para levantá-lo e carregá-lo, permanecendo às vezes no ar por horas. E este mecanismo me fascinou profundamente. Nasci e cresci na metrópole de Hong Kong, uma movimentada cidade de concreto. Eu amava a natureza porque ela me trazia uma sensação de liberdade. Voar alto no céu sem limites era um dos meus maiores sonhos. Um ano antes, obtive uma licença de piloto de planador e este ano vim para a Nova Zelândia para o treinamento avançado de cross country. Eu pensei que este deveria ser o melhor momento da minha vida. O dia 9 de novembro de 2004, sexto dia do programa de treinamento, foi uma bela e ensolarada manhã. Eu pulei no planador animadamente. Foi meu primeiro voo de teste solo deste modelo que voava com alto desempenho. Concluí a verificação de segurança sistematicamente, como de costume, e em seguida solicitei permissão do controlador de tráfego aéreo para a decolagem. Permissão foi concedida. O motor me puxando começou a rugir. O planador avançou na pista enquanto as cordas puxavam. Conforme movia a manivela,
o planador começou a subir. Diante de mim estava o céu azul claro com nuvens leves que estavam espalhadas. Que dia lindamente claro, com excelente visibilidade. Embora eu achasse que o modelo que estava usando tinha um desempenho muito melhor do que meus modelos de treinamento anteriores, percebi imediatamente que era bastante difícil de controlar, especialmente com vento forte. Quando o planador subiu rapidamente para 110 metros de altura, notei que estava subindo rápido demais. Ao mesmo tempo, o planador começou a tremer e a inclinar-se fortemente para a esquerda. Apenas continuou subindo, atingindo um ângulo de subida perigoso. Eu estava perdendo velocidade. Naquele momento, me senti como um Ícaro avançando perto do sol. Fiquei alarmado com o perigo. Eu tentei manter meu juízo e ficar calmo e focado. Lembrei-me do que aprendi na simulação de voo. Tentei soltar o planador das cordas, esperando estabilizá-lo e prepará-lo para um pouso de emergência. Só que, no entanto, não funcionou. O planador estava subindo muito rápido e perdendo o controle. As asas não suportavam mais o peso do corpo e, tão abrupto quanto sua ascensão, o planador despencou como uma pipa quebrada. Em cerca de 10 segundos, ele caiu no chão, caindo de mais de 100 metros de altura. Bang! Quando o planador atingiu o solo, todo o compartimento foi feito em pedaços. E embora o cinto de segurança impedisse que eu caísse do compartimento, ele subiu e passou por debaixo das minhas costelas. Alguns objetos duros da parte de trás bateram atrás da minha cabeça. Antes que eu pudesse sentir qualquer dor, meus 5 sentidos pareceram desligar simultaneamente. Fui engolido por um mundo de silêncio e escuridão, como se a energia tivesse acabado. Bem, vamos falar da experiência fora do corpo. De repente, uma luz voltou a acender e eu me senti reconectado. Minha visão estava um tanto confusa com aquela mudança repentina de brilho no primeiro segundo. Então, um vislumbre de luz entrou em meus olhos, brilhante, mas quente e suave, assim como o primeiro raio do nascer do sol. A escuridão acabou. Opa, tá dando aqui chiado. A escuridão acabou. Bem-vindo ao brilho, disse-me a luz dourada. E eu me vi banhado em um mar de luz dourada, pacífica, calma e radiante. Eu fui totalmente envolvido por um amor e uma gentileza reconfortante. Também achei meu corpo deslumbrante, refletindo raios de luz dourada. As sensações de calor e amor me saturaram, me envolveram. Eu me senti completo e infinito. Eu era composto de luzes naquele reino. Eu era uma parte da luz. E eu ainda tinha uma forma de corpo, mas não havia limite. Como podemos ver a luz do sol, mas também não podemos dizer aonde ela termina. Ou se você derramar um pouco de álcool em um copo d'água, ele não se dissolve, mas se mistura perfeitamente a ela. Foi incrível. A segunda coisa que notei foi que não estava respirando e meu coração parou de bater. Ou devo dizer que não precisava mais respirar, ou que não precisava mais bater meu coração. E eu me encontrei flutuando no vácuo, enquanto me perguntava se meu corpo, se meu próprio peso ou a gravidade tinham me deixado, pois olhei para baixo e vi meu corpo destruído do planador. Fragmentos de vidro e de metais estavam espalhados por todo o chão.
As asas e cauda do planador estavam completamente arruinadas. Olhei mais de perto e vi um jovem todo ali, quebrado, morrendo dentro do compartimento. Sua camisa estava coberta de sangue. Suas feridas sangravam muito. Seu antebraço estava quebrado. Um osso branco se projetava de seu pulso. Pior ainda, a articulação do tornozelo direito foi terrivelmente esmagada e distorcida. Só que horrorizado, percebi que aquele homem se parecia comigo. Peraí, aquele é o meu corpo. E eu sabia que eu estava morrendo. Pude ver que a queda dramática de mais de 100 metros de altura havia causado múltiplas fraturas por todo o meu corpo físico. Estava tudo coberto de sangue. Eu tinha ficado inconsciente e meu coração tremia fracamente. A pressão brutal do cinto de segurança apertado em minhas costelas impedia que o ar entrasse em meus pulmões. Enquanto meu corpo abaixo não mostrava nenhum sinal de vida, nenhuma consciência ou sentimento, curiosamente, eu me sentia completamente bem e confortável flutuando acima. Não tive feridas e nem sentia dor. Tudo o que eu sentia era alegria e paz. Naquele segundo perdido, minha alma saiu do meu corpo, flutuando acima do planador, no ar, me vendo morrer. Foi uma sensação incrível. No momento da morte, meu corpo e minha alma se separaram. Eu estava em uma espécie de existência dupla. Quando minha alma saiu do meu corpo, me senti como um novo ser, deixando para trás todos os meus velhos sentidos, pensamentos e emoções. Eu ainda podia ver, ouvir e sentir o mundo ao redor, e tinha autoconsciência da minha mente interior. No entanto, os processos cognitivos eram notavelmente diferentes. Embora o corpo exista em uma forma física, nessa capacidade eu não tinha mais quaisquer limites corporais ou limitações físicas. E eu fiquei cativado pela forma como as experiências cognitivas do nosso corpo diferiam daquelas da alma. Enquanto o nosso corpo está conectado ao mundo circundante através dos 5 sentidos, nosso corpo real conta com células sensoriais para detectar os estímulos externos e fazer um mapeamento para um determinado grupo de regiões dentro do cérebro, onde os sinais foram recebidos e interpretados como imagens em cheiros. Lembrando que ele está falando aqui como um médico, né? Uma visão completamente ali mais física. Em contraste, a alma não requer nenhuma célula sensorial para se conectar ao universo. Em vez disso, funciona de maneira semelhante à telepatia. Nesse estado diferente, minha visão e audição realmente seguiram minha mudança de mente. Em outras palavras, vi e ouvi o que eu pensei. Eu estava em processos cognitivos ativos e não passivos. Minhas percepções não eram mais restritas por nenhum objeto físico ou distância, pois naquele estado eu compreendia as coisas através de suas formas básicas, semelhantes à energia. E essa foi uma experiência totalmente nova para mim. Além da parte mental, minhas respostas emocionais também foram significativamente diferentes. Não tive medo, preocupação, tristeza ou qualquer sentimento ruim, mas apenas paz e harmonia absoluta. Minhas respostas emocionais estavam desconectadas das circunstâncias e ambientes externos. Se eu estivesse gravemente ferido, normalmente eu me sentiria dolorido ou triste, mas lá eu só me sentia extremamente calmo e tranquilo. E essa situação me lembrou o transtorno da esquizofrenia, que se caracteriza pelo colapso e desconexão do pensamento, comportamento e emoções. Ao mesmo tempo, não dependia mais do som, tecnicamente a vibração das moléculas de ar, para me comunicar ali. Em vez disso, a comunicação funcionava por meio de um canal
ultrassensorial. É uma comunicação pura e direta através do pensamento, funcionando por meio de um mecanismo telepático. Se compararmos este processo de comunicação com o do nosso corpo físico, este último requer codificação e decodificação constante e está sujeito a interpretações errôneas e mal entendidos. Só que a comunicação ultrassensível é muito mais instantânea, direta e eficaz. Mas onde estou? Não pude deixar de me perguntar. Só que naquele mar de luz dourada, tudo o que senti foi um calor e uma tranquilidade suave incrível, o que nunca havia experimentado em algo tão puro e divino no mundo físico. Não havia um céu encantador e nem um inferno terrível que eu cresci ouvindo, mas apenas paz e calma. Espere, isso parecia familiar. Eu já experimentei isso antes? De repente, uma lembrança passou pela minha mente. Lembrei-me do momento em que eu era um feto, nutrido e protegido pelo líquido amniótico do ventre da minha mãe. Lembrei-me de sentir o seu calor. E eu escutava os seus batimentos cardíacos suavemente. O cordão umbilical me fornecia nutrientes e amor sem fim. Naquela época, senti como se estivesse embalado no ventre do universo. Fui totalmente envolvido pelo mar de luz radiante. Eu estava completamente imerso no próprio universo. E através da luz, fui totalmente abraçado pelo amor avassalador, sem julgamento e incondicional do universo. Era maior do que qualquer coisa, mais lindo do que tudo. Compreendi o quanto a sensação de morrer se parecia com a de nascer. Talvez a vida fosse um círculo, partindo e terminando no mesmo ponto. Eis que começou o diálogo divino. Você gostaria de ir ou de ficar? Me foi perguntado. Essa pergunta despertou dos meus sentimentos mais profundos, pois alguém estava falando comigo de uma fonte de luz. Nossa comunicação, repito, não funcionava pela voz, mas telepaticamente, com a mente. Tentei olhar para a fonte de luz, mas dificilmente conseguia ver qualquer coisa ou pessoa além daquele ralo luminoso. Eu não fazia ideia de quem estava falando comigo, mas sabia que aquela era a fonte maior do amor que eu sentia. Ele, entre aspas, não se parecia com nenhum ser do mundo físico familiar, mas pertencia a uma entidade divina superior. Será que talvez seria o que chamamos de Deus? Ir ou ficar, murmurei para mim mesmo. E isso significava que eu poderia escolher entre a vida e a morte? Esta é a última pergunta da sua vida. E ele parecia ser capaz de compreender todos os pensamentos que eu estava tendo. Bem, eu nunca pensei que teria uma opção. Devia ficar ou deveria voltar? E me foi dito: antes de tomar sua decisão, você pode querer rever a sua vida. Enquanto eu estava absorto em um pensamento profundo sobre essa questão, um pequeno ponto de luz apareceu de repente. E no centro daquilo eu me vi quando eu era um bebê. Então a luz se espalhou em todas as direções, como uma aranha espalhando seda para construir uma intrincada teia de aranha. Olhei mais de perto a teia e fiquei surpreso ao descobrir que cada fio de seda estava conectado ao tempo, bem como a causa e efeito de diferentes pessoas e incidentes. Os fios entre aspas, de energia, estavam
estavam inextricavelmente ligados uns aos outros. E eles conectavam minha vida com diferentes pessoas, em diferentes fases, entrelaçando e mapeando a minha própria teia existencial. Minha teia era apenas uma de muitas outras. Cada uma das, entre aspas, teias individuais estava ligada por fios de seda, conectando nossos relacionamentos uns com os outros. E na minha frente havia um ninho gigante de teias. Eu dei um passo adiante e inclinei minha cabeça para dentro daquele, entre aspas, ninho. Parecia uma imersão na água. A única diferença era que eu não precisava respirar. Abri os olhos e me vi em um cinema, com milhares de telas ao meu redor. Passando em todas as telas estavam episódios dos diferentes momentos dos meus 30 anos de vida, desde a infância até o presente. Alguns dos quais eu me lembrava, alguns outros eu havia esquecido há muito tempo. Fiquei intrigado com essa experiência fascinante, pela qual eu nunca havia passado ou sequer imaginado. E pela primeira vez, tive uma imagem panorâmica simultânea de toda a minha vida. A revisão existencial me iluminou e despertou-me profundamente. Percebi que toda a minha vida estava entrelaçada por um valor fundamental, que era a liberdade. Eu tinha viajado para mais de 30 países aos 30 anos. Eu estava ansioso para aprender a viajar por terra e por mar. Eu dirigi, andei de moto, mergulhei, esquiei e escalei. Esforcei-me para ultrapassar meus limites físicos ou limitações corporais e buscar maior liberdade. Quando essas atividades não conseguiam mais satisfazer meu crescente desejo de liberdade, finalmente no ano passado passei a realizar meu maior sonho, que era voar. Eu tirei minha licença de planador e voei alto no céu como um pássaro, através de nuvens brancas naquele céu azul claro. Eu me tornei totalmente livre. Eu havia realizado todos os meus sonhos antes de completar 30 anos de idade. E foi no meu 30º aniversário que não fiz um desejo pela primeira vez. E foi então que eu percebi que estava contente com a minha vida. Fiquei parado ali, lutando com a minha última questão existencial. Vamos lá, foi a primeira ideia que passou pela minha cabeça. Todos os meus sonhos já foram realizados e eu não me arrependia de nada. Se eu morresse agora, no melhor momento da minha vida, tudo o que deixaria para trás seriam memórias brilhantes e bonitas. Isso não seria perfeito? Afinal, o sentido da vida não era a duração, mas a qualidade. Foi nisso que eu sempre acreditei. E quando eu estava prestes a partir, de repente, senti um vazio e uma dor. Uma pequena rachadura apareceu no meio do meu coração e o sangue pareceu fluir lentamente. O abismo profundo cresceu em mim e em segundos metade do meu coração já estava esgotado. Uma sensação avassaladora de vazio e remorso me saturou. Percebi que eu não tinha mais nenhum sonho. Não havia nada na minha vida que me impedisse. Eu não precisava de ninguém e ninguém precisava de mim. Percebi como minha vida era solitária e vazia. Eu nunca estive vivo. Nunca abracei a verdadeira liberdade. Nos últimos 30 anos, eu estava apenas correndo atrás do tempo, criando um sonho após o outro para escapar do meu vazio interior. Tudo o que eu corri atrás
era do reconhecimento para provar que eu podia fazer qualquer coisa para provar que a minha existência funcionava. Em toda a minha vida, vivi sob os valores e expectativas de outras pessoas. E eu passei a entender e a realizar um sonho que, na verdade, não tinha tanto valor assim. Era a primeira vez que a vida que eu me encontrava tinha de fato sentimentos extremos de contentamento e perda, alegria e tristeza. Metade do meu coração estava vermelho brilhante, cheio de sonhos e liberdade, e a outra metade estava vazia e escura, solitária e confusa. E eu experimentei os dois lados da moeda da minha existência. É o julgamento final? Estávamos avaliando o bem e o mal, a moral e o mal da vida? Perguntei. Eu não sabia onde era aquele lugar, nem que decisão deveria tomar. Devo partir quando meus sonhos forem realizados? Ou devo ficar e aprender verdadeiramente a estar vivo? Sinceramente, eu não sabia como responder a essa última pergunta. Não existe julgamento final ou avaliação de certo ou errado, bom ou mal. Todas essas coisas são convenções puramente humanas, existentes no mundo das ideologias polarizadas. Agora, estamos em um mundo unido. Tudo existe em sua forma pura e básica. Isso me foi dito. Veja bem, vou repetir o que foi dito para ele, tá? Olha a profundidade. Não existe julgamento final ou avaliação de certo ou errado, bom ou mal. Todas essas coisas são convenções puramente humanas, existentes no mundo das ideologias polarizadas. Agora estamos em um mundo unido. Tudo existe em sua forma pura e básica. Se você escolher ir, você pode exalar seu último suspiro e caminhar em direção à fonte de luz. Se você optar por voltar, feche os lábios e continue respirando, e apenas afaste-se da luz. Olhei para meu corpo sem vida, preso no planador destruído. E eu ainda mantive meu último suspiro, mas eu não sabia se deveria mantê-lo. Algum tempo se passou e eu estava parado. Eu não conseguia me decidir. Parece que você não está pronto para responder a sua pergunta final. Sua sabedoria e visão ainda não estão totalmente desbloqueadas. Seu coração ainda está acorrentado. Esta é sua própria pergunta. Então só você pode respondê-la. Nesse caso, volte quando estiver pronto para tomar uma decisão. Me foi falado. E eu perguntei: vou voltar para escolher de novo? Quando for a hora certa, você encontrará o caminho de volta, me foi dito. Fiquei profundamente dilacerado pelos sentimentos extremos de contentamento e vazio. Eu não poderia tomar uma decisão. Só que de repente, as telas se dissolveram e a luz dourada desapareceu rapidamente. E eu comecei a, entre aspas, derreter. O eu no chão voltou à consciência novamente. Minha alma foi pressionada de volta ao corpo. E eu voltei a ter mais uma respiração em meus pulmões. Eu não conseguia mover meu corpo, mas podia sentir meu coração batendo lentamente. Ao mesmo tempo, uma dor enorme inundou todas as partes do meu corpo. Estava me matando. Mas a dor também me garantiu uma coisa: de que eu estava vivo. E além da dor extrema, meus sentidos foram recuperados um após o outro. Ouvi uma sirene de ambulância e gritos da equipe de resgate. Então senti o cheiro de sangue,
misturado com plástico queimado e cheiro de uma grama recém-cortada. Por fim, abri os olhos e me vi preso em um compartimento em ruínas. Ossos brancos se projetavam do meu pulso direito, as articulações do meu tornozelo completamente fraturadas. Ele está vivo, vamos depressa! Disse a equipe de resgate quando me encontrou empolgado. E essas foram as primeiras palavras que ouvi quando voltei. A equipe de resgate levou 30 minutos para me tirar do planador demolido e me mandar para o hospital. Na ambulância, ouvi dizer: o acidente ocorreu durante o lançamento do planador. Ele caiu mais de 100 metros do pasto do lado da pista. Corremos lá para a torre de controle em primeira instância e ele ficou inconsciente por 11 minutos. Pois veja bem. Então foi questão de 11 minutos que eu peguei uma viagem de volta, cruzando entre a vida e a morte. Assim que cheguei ao hospital, fui submetido a várias varreduras e exames. Me foi dito: há múltiplas fraturas em seu braço direito. Primeiro abordaremos os fragmentos ósseos e depois implantaremos uma placa de aço inoxidável para estabilizar os ossos fraturados. O ligamento cruzado posterior, os ligamentos medial e lateral do joelho esquerdo estavam todos rompidos, possivelmente devido à súbita hiperflexão e hiperextensão na queda. Podemos fazer uma cirurgia de reconstrução para reparar os ligamentos rompidos, me explicou o médico. Felizmente, as outras lesões não são críticas, exceto do seu tornozelo direito. Há fraturas muito graves. E o resultado dos exames mostrou que os vasos sanguíneos estão danificados. Mesmo se usarmos hastes de aço inoxidável para estabilizar os ossos, sem suprimento de sangue, os tecidos ósseos morrerão e os ossos entrarão em colapso. Sinto muito. Receio que seja necessário amputar o seu pé direito. Precisamos do seu consentimento para fazer a amputação. Não, eu discordo. Eu disse fracamente, mas com muita firmeza. E ele me disse: isso pode causar infecção grave e arriscar a sua vida. E eu respondi: então, não me salve, apenas me deixe em paz. Afinal, eu já estive lá de qualquer maneira. Essas foram minhas últimas palavras antes de entrar em coma nos 3 dias seguintes. Como eu claramente recusei a amputação, os médicos tiveram que respeitar minha decisão e só puderam usar hastes de aço inoxidável para estabilizar os ossos do meu pé direito. No entanto, eles reiteraram que, sem a circulação sanguínea, os ossos gradualmente entrariam em colapso e morreriam. Caindo de 100 metros de altura, as chances de sobreviver já eram mínimas, e até um duplo milagre que eu não tenha sofrido danos proeminentes em meus órgãos internos aconteceu. Demorou 1 mês até que minhas condições médicas gerais estivessem estáveis o suficiente para ser transportado de volta para Hong Kong. E ao chegar, foi imediatamente levado a um dos melhores hospitais locais. Dia após dia, os exames regulares apenas reconfirmavam uma coisa: necrose avascular. Os médicos explicaram que, como todos os vasos sanguíneos estavam danificados, não havia circulação no meu pé direito. Medicamente, não havia cirurgia ou remédio que fosse capaz de curar o meu pé. Depois de ficar no hospital por 4 meses, fui autorizado a continuar minha reabilitação em casa. Enquanto isso, também recebi um cartão de registro para pessoas com deficiência
do governo, no qual fui classificado como deficiente permanente. Apesar disso, eu não desisti. Ao contrário, eu era emocionalmente mais forte do que qualquer outra pessoa. E assim que recebi alta do hospital, procurei persistentemente por tratamentos alternativos em minha cadeira de rodas. Eu tinha tentado medicina chinesa, qigong, acupuntura, tuiná, aquela massagem, dieta médica, terapia Shui e muitos outros. Até gastei uma fortuna com médiuns espíritas, paranormais e curandeiros. No entanto, todos esses esforços foram inúteis, me fazendo sentir um tolo. Cada tentativa esperançosa terminava em decepção. Nenhum dos meus esforços teve retorno. E eu me sentia como uma ovelha sem esperança, apenas aguardando para ser abatida. Como nenhuma das terapias alternativas mostrou qualquer resultado animador naquela época, perdi a esperança em continuar. Eu não esperava por nenhum milagre. Como muitos outros pacientes, caí na armadilha da vítima trágica. Tudo que ouvi foi desgraça e melancolia, como se não houvesse futuro. Fé, perseverança e determinação desapareceram, substituídas por dor e desespero. Durante a busca incessante por tratamentos, aos poucos fui percebendo que, no fundo, eu não tinha mais medo da morte, mas sim da brutal realidade de viver em uma incapacidade permanente. Sim, sobrevivi ao acidente, mas se minha liberdade física fosse roubada, isso realmente seria um milagre? E eu caí do clímax da vida para o buraco mais escuro. A deficiência não apenas tirou minha saúde, mas também minha perspectiva de carreira. As enormes despesas médicas representaram um fardo financeiro pesado para mim. Pior ainda, minha namorada também me deixou naquela época. Tudo que trabalhei duro para alcançar nos últimos 30 anos foi tirado. Fiquei ressentido e deprimido. Tornei-me cada vez mais dependente de drogas e analgésicos para aliviar a dor intolerável. Esperei desesperadamente que a morte cessasse a minha vida de uma forma que de fato pudesse me libertar. E até disse a Deus: mate-me, você afinal é o assassino. Mas vieram os sinais. Frustrado, deprimido e exausto, eu parei de lutar. Desisti de frequentar tratamentos, de fazer exercício de reabilitação ou mesmo de ver pessoas. Para matar meu tempo excessivo, passava minhas tardes apenas sentado em minha cadeira de rodas, em um pequeno parque perto de casa. E eu não fazia nada além de ficar sentado, olhando para os arredores. E eu parei de pensar. A minha mente ficou vazia. O tempo foi suspenso. Às vezes eu ficava tão retraído que até a minha própria existência se tornava leve e transparente. E quando eu estava totalmente distraído, profundamente relaxado, era como entrar num estado de transe. E gradualmente me acostumei a recuar e a ver as coisas à distância, sem nenhum julgamento ou emoção. O mundo ficou quieto. Pessoas, barulho, trânsito, eles eram todos remotos, distantes e irrelevantes para mim. E eu não tinha nenhuma emoção, nem alegria ou tristeza, mas apenas a paz e a calma. E aos poucos fui sintonizando com minha vida naquela cadeira de rodas. Eu gostava de sentar ao sol para aproveitar o calor e o conforto. Quando percebi o quanto aquele sentimento ecoava na experiência de quase morte, não pude deixar de me perguntar se estava inconscientemente
tentando recuperar minha esplêndida experiência de EQM fora do mundo físico. Talvez eu desejasse reviver aquela divina e suprema harmonia e tranquilidade da experiência de quase morte? Será isso? A tranquilidade interior me trouxe uma nova visão com clareza. Naqueles dias, sentado no parque, aprendi a ouvir a linguagem da natureza. Descobri que o universo está sempre se comunicando conosco, através de signos naturais. Havia um ditado que dizia: quando você quer algo, todo o universo conspira para ajudar a alcançá-lo. Descobri que, quando procuramos uma resposta para alguma coisa, o mundo nos mostrava aquilo que precisamos ver. Basta estarmos atentos, aprender a ler os sinais simbólicos e ouvir as orientações. Minha primeira vez lendo os sinais do universo foi uma tarde passeando como de costume no parque. Foi um dia bom. Vi de longe uma mancha queimada em um gramado, possivelmente causada por um cigarro descartado. Ao me aproximar, vi um pequeno pedaço de grama nova emergindo do solo queimado. E fiquei impressionado com sua forma de crescimento interessante, que parecia um pássaro voando. A próxima coisa que chamou minha atenção foi uma crisálida, com cerca de 3 centímetros de tamanho, pendurada sob uma folha. E uma borboleta emergia lentamente da crisálida, abrindo as asas e fazendo seu primeiro voo. Fiquei cativado por essa transformação fascinante. Algum tempo depois, quando eu estava voltando para casa, minha cadeira de rodas quase atropelou uma coisinha escura. Só que não era um inseto, mas um tipo de cigarra escura, deixada para trás por uma cigarra que tinha emergido dali. Grama nova em terra queimada, crisálida transformada em borboleta, cigarra emergida da pele de ninfa. Tentei montar o quebra-cabeça, e eles não pareciam ser coincidências aleatórias, mas sim símbolos ressonantes. Fechei os olhos e ouvi a orientação da natureza. O quebra-cabeça de repente veio à tona. E eis que surgiu a terapia subconsciente dos sonhos. A chave para a recuperação era ir fundo no subconsciente. Para conseguir isso, conduzia a dupla auto-hipnose, ou seja, sonhar dentro de um sonho. Veja bem, o sonho fornece uma porta de comunicação com nossa mente subconsciente e serve como uma plataforma para a autocura. Podemos construir camadas duplas ou até múltiplas de sonho para ajudar a entrar profundamente no subconsciente para fins de cura. O que eu fiz foi programar o sonho da segunda camada de maneira construtiva, orientada para um alvo e simbólica, para que agissem como sugestão hipnótica ao subconsciente em um estado de transe. Como o nosso subconsciente e nosso corpo estão interrelacionados por meio das atividades e ações simbólicas do sonho, podemos desencadear os efeitos físicos e psicológicos. E uma vez que eu estava profundamente relaxado em transe, meu médico subconsciente me guiou para um sonho de segunda camada. E naquela arena, por assim dizer, realizei várias atividades simbólicas de autocura, como limpar uma rua e construir pontes e também sistemas de irrigação para terras agrícolas. Como o nosso subconsciente está intimamente ligado ao nosso corpo, existem conexões espalhadas entre sonho e corpo. É importante que você entenda isso. E essas experiências oníricas simbólicas de autocura, naquele meu mundo interior, levaram-me à recuperação real do corpo tangível que existe do lado de fora. Você pode se perguntar, como um sonho interage com o nosso corpo físico? Eu vou te mostrar por 2 exemplos. Sonho 1. Você viajou de volta ao ensino médio.
Você estava sentado em uma sala de exame. Todos os colegas ao seu redor estavam fazendo seus próprios trabalhos. E você percebeu que o papel em sua mesa estava em branco e não tinha ideia de como responder as perguntas. E assim que você correu para escrever algo, de repente a campanha tocou, pois acabou o tempo. E você estava ansioso. As pessoas entregaram seus papéis e saíram da sala uma a uma, exceto você, pois você ainda estava escrevendo. E o sino tocou alto e cada vez mais alto, e de repente você acordou suando e percebendo que o toque do sino vinha do alarme de sua cama. Sonho 2. Você bebeu muita água antes de ir para a cama. E o excesso de líquido pressionava sua bexiga. Seu corpo transmitiu um sinal de sobrecarga ao cérebro, que foi então decodificado como um desejo de urinar. Em tempo paralelo, em seu sonho você viu algo relacionado à água, como chuva, cachoeira, canos de água pingando, ou você até pôde fazer xixi ou procurar um banheiro. Estes dois sonhos mostram como é íntima a relação entre corpo e sonho. O sonho interage ativamente, fornecendo feedback para o nosso estado físico de ser e refletindo em nosso estado geral. Os sonhos são suscetíveis às condições físicas, como estímulos de som, iluminação, cheiro ou pelo ambiente em volta. É por isso que o alarme da cama teria traduzido no toque de campainha em seu sonho, e a ansiedade experimentada por um mundo de sonho que realmente transpira no corpo físico. Depois de 144 dias de autocura por meio de sonhos duplos, meu pé mostrou uma recuperação milagrosa. Além de não haver sinal da morte celular ou óssea, eu poderia até deixar a cadeira de rodas e começar a andar com muletas. Um ano após o acidente, voltei a andar livremente, sem nenhum tipo de auxílio. Eu criei um milagre além da medicina. Eu reescrevi meu próprio destino. Essa meditação milagrosa de autocura não existia em nenhuma estrutura atual de psicologia médica ou clínica, mas foi derivada de minha experiência esclarecedora de quase morte e dos sinais que li da natureza. O segredo está no subconsciente humano. Não é nenhum poder mágico, mas é a nossa capacidade inata de autocura. Nosso subconsciente e nosso corpo estão interconectados e a cura de um depende da cura do outro. A autocura através do subconsciente é absolutamente o melhor médico. É absolutamente praticável na perspectiva psicológica, pois nosso subconsciente é nosso melhor médico. E nós simplesmente não sabemos tudo o que está reservado para nós. Escondida no complexo do corpo está a infinita sabedoria e as possibilidades da vida. Tudo está escrito em nossa genética, escondido em nosso subconsciente, porque é daí que parte toda a vida, todo o milagre. Uma vez que podemos nos comunicar com nossa essência, somos capazes de acionar o poder da autocura. E desde o acidente aéreo até a recuperação, encontrei milagres pelo caminho. E é meu desejo que, ao compartilhar minhas histórias pessoais, possamos revisitar essa incrível jornada de vida novamente e explorar juntos como podemos transformar nossa existência e criar nossos próprios milagres únicos. Acredite em mim, isso não é restrito a poucos sortudos, mas herdado e compartilhado por todas as vidas nesse planeta, independentemente de raça, sexo ou religião. Eu descobri um grande segredo ao longo do caminho. Nós somos os melhores médicos para nós mesmos. O maior poder de cura, o milagre da vida, não está fora, mas dentro de nós. É meu desejo que minhas iluminações possam inspirar aqueles de vocês que estão em busca de cura física ou mental. Dedico minhas histórias de vida real
a todos aqueles que sofrem de qualquer tipo de doença e deficiência, que se esforçam arduamente no caminho da recuperação e que acreditam que a vida é uma espécie de milagre. Um ano após o acidente, repito, eu podia andar livremente mais uma vez. Guiado pelos presságios da natureza, eu até voltei ao local do acidente na Nova Zelândia e encontrei os óculos escuros que eu tinha perdido. Esses já achados e perdidos marcaram o início de uma incrível aventura que me levou à libertação espiritual e à sabedoria. No segundo ano após o acidente, eu podia nadar, correr, caminhar e viajar. Também fiz meu doutorado em psicologia. No terceiro ano, pulei no belo Oceano Pacífico e me tornei um instrutor de mergulho autônomo. No quarto ano após o acidente, eu me diverti muito esquiando nas encostas de Hokkaido, no Japão. No quinto e sexto anos, viajei pelo mundo. Ganhei várias medalhas em um jogo internacional de tiro e um campeonato de dança latina. Minha vida atingiu o momento mais libertador e gratificante de todos os tempos, isso sem dúvida. Em 2011, 7 anos após o acidente, escrevi meu primeiro romance biográfico, Life Returns, ou Retorno à Vida, De Volta à Vida, viajando pela vida e pela morte em 2.322 dias, que revelou minha experiência de quase morte e os 7 anos incríveis que mudaram a minha vida. No ano passado, desvendei os segredos da minha jornada de autocura em meu segundo livro, chamado Be Your Best Doctor, ou, em tradução livre, Seja o Seu Melhor Médico. Até hoje, veja bem, até hoje, meu pé direito ainda é diagnosticado clinicamente como necrose avascular. Nenhum dos exames médicos detectou qualquer suprimento de sangue nos ossos. No entanto, o Qi, ou a energia, está circulando pelos tubos secretos em meus ossos, sustentando a vida como um milagre. E até o lançamento do meu primeiro livro, eu era o único detentor da chave para desvendar esse segredo. Eu era o único que acreditava nisso. Desde o acidente aéreo fatal e a experiência esclarecedora de quase morte, até a longa jornada de autocura, milagres acontecem em minha vida porque eu acredito neles. Mas e você? Você acredita? Um relato impressionante do Dr. Bell por vários aspectos, né? Então, só o fato de, quer dizer, o pé dele estava necrosado. Nenhum exame mostrava que ali tinha sangue. Mas por que não havia necrose? Por que o pé dele simplesmente não apodrecia e caía? Porque, segundo ele, a energia, o Qi fluía por ali, de acordo com a, vamos dizer assim, reformulação, ressignificação, reprogramação ou reciclagem que ele fez do seu subconsciente, que o permitiu criar a autocura. Então essa questão de sonhos duplos, né, sonhos de 2 camadas com fins autocurativos é uma coisa muito nova. Eu particularmente nunca li muito a respeito disso, então é algo muito interessante pensar que tudo que ele tentou deu errado, mas esse sistema fez com que ele pudesse voltar a caminhar, nadar, escalar, esquiar, quer dizer, ele voltou à sua liberdade de novo. É uma pena que ele não falou o sentido que ele viu que a vida dele parecia completa aos 30 anos, mas estava vazia por quê? Ele tinha liberdade, mas era vazia. Sem pessoas, sozinho, confuso, solitário, né? Uma pena que ele colocou que ele pôde voltar ativa, pôde abrir mão da deficiência e se recuperou, entre aspas, milagrosamente, pela sua capacidade de recuperação, pela sua capacidade de autocura que ele promoveu em si mesmo. Mas e a parte vazia? Será que ele encontrou pessoas, resgatou a sociabilidade, pôde voltar a sair da solidão e do distanciamento em relação aos demais?
Isso que eu mais gostaria de ter escutado, é uma pena que ele não focou nesse assunto, mas provavelmente, a partir dessa mudança toda, ele deve ter, com certeza, mudado, transformado a sua vida de um modo muito mais profundo. Eu não vou me alongar mais nos comentários aqui, porque o relato já foi muito longo, foi um relato, assim, fantástico, espetacular, e se eu me alongar demais nos comentários aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu fico por aqui por hoje. Agora, sempre lembrando, quer nos ajudar? Curta o vídeo, dê o seu like, porque quanto mais curtidas, mais a plataforma vai mostrar que esse assunto é relevante e vai divulgar para mais e mais pessoas. Então, a sua curtida ela é fundamental para que a gente possa ter um trabalho de divulgação cada vez mais amplo no Brasil e fora dele também, porque muitas pessoas dos países assistem aqui o canal. Então, muito obrigado se puder curtir o vídeo, se inscreva se tiver afinidade e compartilhe com outras pessoas se achar que pode agregar algum valor a elas. Eu fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!